E nós rogamos a Jesus que Ele esteja presente em nossos corações, agora e sempre. E é falando de Jesus que eu me apresento, eu sou a Fátima, e hoje eu vim trazer o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu vou começar dizendo para você que eu estou na minha morada, na minha moradia. Morada, moradia, é assim, aqui na minha casa. Tem 3 quartos. Nossa, então tem 3 minis moradas. Minha, do Alberto, do Estevão, do Francisco e da Júlia. É assim, porque no quarto de cada um deles, eles têm uma relação, eles têm uma organização. Eu tenho uma organização no meu quarto. Eu tenho uma organização no meu trato familiar. Só essa aqui já bastava? Não! Imagina, não vai dar conta da minha evolução falar só da minha residência, só da minha moradia. Sabe por quê? Porque existem muitas. Eu tenho meus vizinhos na lateral, frente e atrás, e tenho meus vizinhos no bairro todo. Pois é. Vendo? São muitas moradias. Isso mesmo, muitos lugares para a gente habitar. São muitas moradas, né? Muitas famílias diferentes, culturas diferentes, habitando a mesma cidade. Olha só, imagina, se na minha casa são 5 e são 2 duas cachorras, 2 gatas, muitos passarinhos, muitas árvores. Nossa, só aí já deu um monte de gente, um monte de seres evoluindo juntos, vivendo, aprendendo. Imagina só a hora que junta meu bairro todo. Todo mundo se relacionando. Às vezes, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Uns são mais silenciosos, outros são mais barulhentos. E assim a gente vai vivendo num conjunto, cada um proporcionando um pouco de aprendizado para o outro. E a nossa região toda? O nosso estado já cresceu bastante, né? Imagina a quantidade de casas no estado inteiro, as cidades. E no nosso país? Quantos estados nós temos para constituir o Brasil? A América, o nosso continente. Tem outros continentes. Quantas moradas nós temos no nosso planeta, no planeta Terra? Se nós pensarmos de todos os seres viventes nesse planeta, o oceano, quantas vidas, quantas experiências vividas na terra, no mar, nos rios, na floresta, no ar, no céu, no espaço. Puxa, crer que o planeta Terra é o único lugar para a gente viver é realmente não ter parado para pensar. Olha só como a vida é bela. Se você já prestou atenção e olhou para o céu, você já viu tantas estrelas à noite, já viu a lua. E cada estrela é um sistema, são alguns planetas que se envolvem, que se desenvolvem, que se envolvem conosco. É sim, porque o planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo, mas ele gira também em torno do Sol, fazendo uma volta. Mas junto
há um bailado de outros tantos planetas. Eu não vou arriscar dizer se é 7, se é 8, porque tem dia que o povo diz que Plutão é planeta, depois ele deixa de ser, Vênus é planeta, deixa de ser. E eu fico olhando, eu falo, por acaso a Constituição deixou de existir para você classificar ele sim ou não? Então é só uma nomenclatura, é só uma questão humana, não uma questão real. Porque na realidade ele continua existindo. Se há vida lá, lógico que há. Se há vida em Marte, lógico que há. Eu não tenho dúvida. Semelhante à nossa? Não. A vida possível com aquela situação planetária. Sim. Tem vida na Lua? Igual a nossa? Eu não posso dizer que sim, que não. Eu não estive lá. Mas eu vou acreditar em estudos de cientistas que dizem que não. Não, lá não tem vida. Lá não tem gravidade suficiente, lá não tem água, lá não tem um sistema como tem aqui na Terra. Então não tem a disponibilidade de ter uma vida semelhante à nossa. Ok? Para mim, que já li, já busquei esse conhecimento, não tenho condições de entrar num foguete e ir até lá, então eu fico com essa verdade que me contam, que me relatam, que me mostram numa luneta, em que eu num telescópio, em que eu posso olhar e verificar que há uma vida existente ali. Mas por que eu estou falando de vidas comuns em planetas? Porque assim como a gente tem muitas residências, muitas pessoas diferentes vivendo no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo planeta. A diferença então é absurda. Se a gente pensar que o nosso café da manhã é um cafezinho, às vezes algumas pessoas tomam leite com achocolatado, leite com café, comem um pãozinho com manteiga, um pãozinho com queijo. Cada pessoa tem um hábito, né? E uma possibilidade, lógico, algumas pessoas só conseguem comer uma bolachinha de água e sal e ir trabalhar. Que o nosso prato principal aqui no Brasil é o arroz, feijão, uma carne, uma salada, um ovo. Olha só, se nós formos para os Estados Unidos, o café da manhã deles é ovo, bacon, salsicha, cereais, leite, sucos. E a gente, talvez, se tiver que comer tudo isso, vai se sentir mal. E o almoço? O almoço deles não tem arroz e feijão. O almoço deles é um prato. E aí você escolhe uma carne e um acompanhamento. E se a gente for aqui no sul do Brasil? Puxa vida, aqui no sul do Brasil também é diferente. E no norte? Também é diferente. Tapioca. Hoje aqui no estado de São Paulo, a gente também já pode comer tapioca, pão de queijo, que segundo os mineiros, pão de queijo só tem em Minas. O resto é tudo cópia frajuta, né? E eu vou dizer que eu amo um pão de queijo. Eu adoro. Comida mineira, nossa! Mas tudo isso nos mostra a riqueza de muitas moradas, de muitas culturas. E se nós trouxermos tudo isso para o nosso coração, imagina só, não dá para não acreditar que existem muitas moradas. Assim como tem pessoas que ficam felizes em agredir
o seu semelhante, em agredir por conta de muitas razões, por conta de pele, por conta de escolha sexual, por conta de escolha política, por muitas razões, as pessoas se agridem. E por muitas razões, as pessoas se amam, se perdoam, se auxiliam mutuamente. A mesma pessoa que às vezes é atacada, ela é atacada porque ela está num processo diferente, ela está ajudando. Ao invés de reclamar, ela está produzindo uma marmita, ela está produzindo uma roupa para o inverno, um cobertor para um irmão que dorme na rua. E ela não julga esse irmão, mas há quem julgue e que condene porque acha que esse irmão só está na rua porque alguém lhe dá o cobertor para dormir, porque lhe dá a roupa limpa para ele poder trocar. Os dois estão certos? Cada um no seu ponto de evolução. Os dois estão errados? Cada um no seu ponto de evolução. A grande verdade é que o que está certo é a nossa capacidade de usar o nosso livre-arbítrio. Isso está certo. E é disso que nós estamos falando quando falamos das muitas moradas. Porque nós olhamos para o nosso planeta, olhamos para Israel e vemos lá uma guerra acontecendo, míssil chegando. Isso porque eles acabaram de passar pelo processo do Covid como nós e estão um tanto quanto avançados no tratamento, avançados no processo já de voltar a uma vida o mais próximo da que se tinha, com liberdade de convivência social, já podendo frequentar as escolas, apesar de também terem uma cultura diferente da nossa. Por que eu digo isso? Porque você não vai tocar num judeu. Eles também têm restrição ao toque estranho. Um homem não pode tocar em uma mulher. Uma mulher também não pode tocar em um homem. Isso já cria uma restrição natural. Apesar de ser um povo muito culto. Um dos povos mais antigos, de grande conhecimento. Eles têm lá suas restrições. São um tanto quanto machistas conservadores? Sim, são. Mas isso não os desmerece. Isso não os torna menos evoluídos, nem mais perto da divindade. Isso só mostra uma característica cultural. Isso precisa ficar claro para todos nós. Dentro do Brasil, nós temos culturas africanas, asiáticas, orientais, ocidentais, europeias, indígenas. São muitas culturas no mesmo lugar. São muitas moradas. São muitos convites à transformação. E tudo isso pode causar muito incômodo nas pessoas. Isso, para mim, não é muito difícil. Eu não tenho grandes problemas com o diferente. Eu tenho sim dificuldades, porque eu quero sempre me comportar segundo quem eu sou, como eu fui educada, nas coisas que eu me transformei, nos contatos que eu tive. Assim somos todos nós. Se nós temos muito estudo, se nós viajamos, se nós nos relacionamos com pessoas diferentes,
então nós teremos uma gama maior de relacionamento. Se nós gostamos de ficar fechados, não gostamos muito de contato, de estudar, de ler, nós vamos ficando limitados. Porque nós não trocamos o conhecimento, a experiência. E o humano precisa se relacionar para aprender e exercitar o seu livre-arbítrio. Quando exercitamos esse livre-arbítrio, é que nós podemos verificar dentro de nós o que é que nós temos e quanto nós temos de amor, de respeito, de bem-querer, quanto nós temos desenvolvido dentro de nós um sentimento de fraternidade. Quando eu aprendo a ser fraterna, eu já não preciso mais enxergar o meu irmão enquanto homossexual, enquanto negro, enquanto indígena. Eu não preciso, porque eu já enxergo o humano que habita em todos nós. E eu amo e respeito o humano. E esse humano, ele precisa ser tão olhado, tão amado, tão cuidado, que se nós formos a um hospital e doarmos sangue, o meu sangue serve para qualquer pessoa do tipo O positivo. Pois é. Eu sou doador universal, inclusive eu posso doar para A, para B, e eu só posso receber do O positivo. Na verdade, quem tem a limitação sou eu. Então eu dou conta de amar a todos. Porém, o maior amor por mim tem que ser o meu. Só assim eu consigo me colocar no lugar do outro e crescer. E quando eu crescer, e quando o planeta Terra se esgotar no seu aprendizado para o meu espírito, então eu fico, se eu puder ficar, por amor e auxílio a quem aqui está, ou eu posso buscar novos aprendizados, novos conhecimentos em outra escola, em outro planeta. É isso mesmo. Mas isso, hoje, é tão falado, é tão comentado que o nosso planeta está passando por transformação, porque um dia nós já fomos primitivos. E é só a gente olhar para a história do Homo sapiens. Nós já fomos primatas. Necessariamente o meu espírito passou pela fase primata aqui? Não, mas pode ter passado. E isso não é relevante agora. O nosso planeta já foi primata, já foi de expiação e prova, e agora está indo para a regeneração. É um planeta onde as pessoas que estiverem aqui vão escolher reconstruir suas relações, reconstruir o planeta, porque ele está vivo e se transformando. E aquele que não se encaixa mais vai desaparecer da história? Não. Vai ser transportado para um lugar de igual vibração, que proporcione o crescimento e o respeito ao livre-arbítrio desse irmão, ao meu livre-arbítrio. É simples assim. Então, quando a gente pensa que os nossos irmãos, eu perdi uma pessoa que eu amo muito. Você falou tchau para esse irmão que você ama muito. Eu falei tchau para minha mãe, eu falei tchau para o meu pai, para tantas pessoas que eu amo. Eu continuo os amando. Eles continuam existindo, vivendo a experiência que eles precisam viver.
E eu permaneço aqui vivendo a experiência que eu preciso viver. É assim as muitas moradas. A gente fica buscando muitas explicações para outros tantos planetas, quanto aqui dentro do planeta Terra nós temos as muitas moradas que são os planetas que estão aí no universo. Na própria Via Láctea, na nossa galáxia, já são muitos planetas. A gente não precisa nem sair daqui. Mas vamos lá. São muitos no universo. Nós temos o nosso céu em que podemos olhar e contemplar o divino. Nós temos o nosso céu, que é onde acontecem as reações químicas. Chuva, sol, tantas coisas, onde os aviões passam. E nós temos pelo menos 3 situações no mesmo lugar. Imagina no planeta inteiro. Aqui mesmo nós temos muitas moradas. Que possamos, nesse dia, refletir e já convidando cada um para o estudo de amanhã, para podermos conversar e ir estudando o capítulo 3, para buscar essa interação, essa descoberta, essa conversa comigo e com o universo, das tantas moradas que eu posso habitar nesse planeta. É com muita gratidão que elevamos o pensamento a Jesus e agradecemos por essa oportunidade.